dia a todos! Bom dia! Bom dia, mães! Bom dia! Bom dia, mãe! E eu queria pedir para todas as mães, vocês já sabem, né? Ficarem sentadas. Eu não vou judiar mais vocês, senão vai ser um treino de pernas quase. Mas eu queria, assim, começar a pregação desejando um feliz Dia das Mães. E uma salva de palmas para todas as mães. Então, eu li uma frase que dizia: Deus não pode estar em todos os lugares, e por isso fez as mães. Então, por mais que essa frase seja falsa, ela é fofa. Porque, sim, Deus pode estar em todos os lugares, mas ainda assim Ele fez as mães. Então, é um ditado judaico, mas eu queria, enfim, só homenagear as mães, porque, sem dúvida, foi o plano de Deus fazer vocês e trazer vocês nas nossas vidas. Então, feliz Dia das Mães. E para homenagear cada uma das mães aqui, hoje a gente vai estudar na Bíblia sobre uma mãe. Como o Piai falou aqui, talvez uma das mães mais importantes da história, porque ela foi a mãe de Jesus. A gente vai estudar hoje sobre Maria. Então vamos lá comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Então, se até Jesus teve uma mãe, significa que sim, ser mãe é parte do plano de Deus. Isso é incrível. Então, o versículo 26 diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Que encorajador, não é? Imagina um anjo aparecer para você. Falar: Alegre-se, graciada, o Senhor está com você. E o Senhor está com a gente essa manhã aqui também. Amém. Não só a Maria era agraciada, cheia de graça, mas cada um de nós aqui também. Por quê? Porque o Senhor está conosco essa manhã. Vamos continuar lendo. 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará um filho. Ele porá o nome de Jesus. Então o anjo facilitou o trabalho de Maria. Eu acho que uma das coisas mais difíceis deve ser escolher o nome do filho. Ele falou: vai ser Jesus. Eu pensei: ufa, pelo menos uma coisa facilitou para mim. Versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Então aqui o anjo anuncia para Maria que ela seria mãe. E a gente vai entender um pouco mais das circunstâncias que se passavam aqui com Maria. Mas o mais impressionante para mim é no final, quando ela responde para o anjo: Eu sou a serva do Senhor. Que resposta extraordinária, não é mesmo, família? Ela ser confrontada com algo tão grande na vida dela. Eu imagino a grandiosidade que é para uma pessoa saber que ela vai ser mãe. Basicamente, aqui o anjo estava anunciando que a vida dela ia mudar. Ela ia ser mãe não de qualquer pessoa,
Ela ia ser mãe de Jesus Cristo. E a resposta dela no final é essa: eu sou a serva do Senhor. Esse é o título da nossa aula hoje. Eu sou a serva do Senhor. Então, eu queria que a gente estudasse alguns dos aspectos aqui do coração de Maria. Sem dúvida, é uma das figuras mais importantes da Bíblia, por ter sido a mãe de Jesus. E falando um pouco de Maria, o que a maioria dos teólogos acreditam é que ela tinha entre 15 e 16 anos, quando ela soube que ela ia ser mãe. Imagina isso! Com 15 anos! Tá certo que naquele tempo as pessoas casavam cedo, mas ser mãe aos 15 anos é uma mudança muito drástica de vida. Então eu me imagino na posição de Maria aqui. Eu acho que ela teria todas as razões do mundo para sentir medo. E ela sentiu. Então quando o anjo aparece para ela, a primeira coisa que ela diz é... Aliás, a primeira coisa que o anjo diz é: não tenha medo. Se o anjo diz não tenha medo, o que significa? Que ela tinha medo. E aliás, o medo não vinha só da idade dela, de ter basicamente 15, 16 anos, ser uma adolescente. Mas o medo vinha de outros fatores também. Por exemplo, o casamento judaico é dividido em 4 etapas principais. A primeira chama Shidduch. Então, essa etapa do casamento é basicamente quando o pai do noivo, ou o pai do futuro noivo, ele vai procurar uma esposa para o filho dele. Então, se nós fôssemos judeus aqui, meu pai teria que procurar uma esposa para mim. Boa escolha. Ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus. Então, meu pai teria que ir lá falar com o pai da Bia. E falar: eu quero que sua filha se case com o meu filho. Mas não é um casamento indiano, que a filha não fala nada, ela só aceita. Não, a filha ela poderia aceitar ou não o casamento. Então, no caso, a Bia aceitou. Vamos supor que fictício, Bia, vai. Então, a Bia aceitou. Então, a segunda etapa do casamento chama Ketubah, que é basicamente o contrato social. Então, basicamente, os pais se acertam, os noivos se acertam e eles têm um contrato já. Essa é a segunda fase. A terceira fase, a terceira etapa, é onde Maria se encontrava agora. Chama Kiddushin. Essa etapa é basicamente o nosso noivado. E no contexto judaico, durava praticamente um ano inteiro. E durante esse período, eles já eram considerados casados, civilmente. Mas eles não podiam ter relações sexuais, até esperar a cerimônia para receber a bênção de Deus. E aí sim, a quarta etapa, o Nissuin, onde o casamento se concretizava por completo. Onde Maria estava? Nessa terceira fase que eu falei. Então, eles eram casados, se eles fossem se separar, era necessário um divórcio já, mas eles não podiam ter relações. E o que acontece com Maria? O anjo vem até ela e fala: você vai ficar grávida. Imagina isso. Como ela ia contar para as pessoas? Olha, veio um anjo aqui falar comigo, ele falou que eu vou ficar grávida. Olha o teste de gravidez de Maria. Foi um anjo. E eu não sei você, mas se isso não é assustador o suficiente, se você não sabe, os anjos voam. Eu não sei como Gabriel veio aqui falar com Maria, talvez voando. Eu não sei se esse era o caso de Maria, mas é o meu caso. Eu tenho um pavor, um terror de tudo que voa. Sério, avião, pergunta pra Bia. Eu tô tipo assim no braço dela. A mínima tremida, nossa, tô quase chorando já. É sério. Eu tenho muito medo. Eu não sei, e quanto mais medo você tem de algo, você já sentiu isso? Mais essa coisa te persegue. Então eu tava na USP outro dia andando assim, normal. E um passarinho bateu em mim. Ele bateu, se jogou em mim. E pior, ele ficou preso nas minhas costas e eu dei um tapa assim, um pedalo nele. Ele saiu voando e daí foi embora. Agora o pior de tudo são as baratas. Não, sério, eu já quase briguei com a Bia no casamento por isso. Porque quando aparece uma barata, eu falo: Bia, vai matar. E ela fala: não, você é um homem. Eu falo:
fala a verdade. Não sei, mas vai você. Por quê? Porque ela voa. Agora, você acha que um anjo é bonitinho, é legalzinho, caracolado, loiro? Não, eu acho que deve dar medo. Imagina um anjo na sua frente. Eu teria medo, eu não sei você. E foi assim que Maria soube que ela ia ficar grávida, virgem. Como ela ia falar isso para as outras pessoas? Ela não podia ter relação, ela era adolescente, ela era virgem, e um anjo anunciou para ela. Que situação, Maria? Então, eu imagino que o medo foi um dos principais fatores que ela teve que enfrentar aqui. Mas, quando a gente se depara com medos na nossa vida, quando a gente entende que Deus tem um plano pra gente, tem um plano grande pra gente, às vezes a gente pode sentir esse mesmo medo. Esse medo de parecer que é algo utópico, que é algo impossível de acontecer. Como Maria enfrentou esse medo? A primeira coisa que eu queria mostrar está lá em Daniel. Daniel 8. Vocês estão comigo? Sim! Vamos lá. Daniel 8. Daniel 8:15. Então, eu me fiz essa pergunta. Por que Maria teve medo? Será que foi por causa do anjo? Como um anjo se parece? Eu falei dessa imagem que normalmente a gente tem em mente, né? E se alguém assim aparecesse na minha frente, eu teria medo também. Mas será que foi pelo anjo que ela teve medo? É uma boa pergunta, não é? Vamos ler Daniel 8, versículo 15. Afinal, como o anjo se parecia? 8:15, diz assim: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Então, Daniel está falando de uma visão que ele acabou de ter e ele vai interpretar ela aqui. E nessa visão ele diz ver um ser. E como era esse ser? Parecido com um homem. Quem era esse ser? Versículo 9. Versículo 16, perdão. E ouvi a voz de um homem, de novo homem, que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Uau! Olha que incrível isso que a gente acabou de ler. Aqui, Daniel, ele tem a visão de um ser. Quem é esse ser? É o mesmo anjo que apareceu a Maria. Gabriel. E como ele se parecia? Com um homem. Como um homem qualquer. Sei lá, como Jax. Imagina, veio o Jax voando. Ou então, talvez não como Jax, talvez ele se parecia mais como Juscelino. Seria um bom anjo também. Mas olha que interessante. Apesar de ser um ser espiritual, provavelmente esse anjo ele apareceu a Maria como um homem. Por que como um homem? A palavra anjo significa mensageiro. Então, Gabriel apareceu a Maria como um homem, não como um ser celestial. Por quê? Para que o foco tivesse mais na mensagem do que no mensageiro. O foco sempre tem que estar mais na mensagem do que no mensageiro. Então, por isso Maria, ela sentiu medo. Não pelo mensageiro, mas pela mensagem. Era uma mensagem grandiosa. Mas ainda assim, Maria teve muita coragem depois. E a gente tem que entender isso, família. Coragem não é ausência de medo. Maria teve medo, mas ela enfrentou esse medo. Ela foi uma mãe, ela deu o melhor para Jesus, entendendo a responsabilidade. Então, coragem não é ausência do medo. Na realidade, o medo produz coragem. É necessário ter medo para ter coragem. Só existe coragem se existir medo. E qual é a mensagem de Deus para nós essa manhã? Vamos lá em Mateus 1. E o meu primeiro ponto é uma serva de coragem. Sem dúvida, Maria foi uma serva de coragem. Mas a gente tem que entender algo aqui. Ainda que Maria ela teve medo, mas ela decidiu ter coragem, ela não era perfeita
como muitos de nós pensamos, talvez. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Mateus 1, 21 ao 25 diz assim: ela dará luz a um filho, Maria, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel. Aí é um segundo nome de Jesus, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, essa escritura, ela explica pra gente algumas coisas bem importantes de entender. Primeira delas, qual era a mensagem que o anjo trazia? A mensagem do anjo era essa: que Maria ia dar luz a um filho chamado Jesus, significa Deus salva. Ou um segundo nome para Jesus, Emanuel, Deus conosco. E ele seria a fonte de salvação, como diz aqui, para todo mundo, começando pelos judeus. Afinal, quem eram os judeus? Os judeus, nesse tempo, e ao longo de todos os tempos, na realidade, eram um povo extremamente religioso. Extremamente. Os judeus não eram como, sei lá, os brasileiros hoje em dia, ou os paulistanos. Sim, eu acho que a maioria dos paulistanos são religiosos, eles sim acreditam em Deus, sim vão numa igreja, sim tem algum tipo de fé, mas a realidade hoje é que a maioria das pessoas, ainda que elas acreditam em Deus, elas não têm compromisso. Vamos ser sinceros, essa é a realidade hoje. Então, ainda que a gente crê em Deus, muitas vezes a gente não ora, muitas vezes a gente não conhece a Bíblia, muitas vezes a gente vai na igreja só de domingo quando vai, ou só vai em ocasiões especiais. Então, a gente não tem muito compromisso com Deus. Diferente disso, os judeus, eles tinham muito compromisso. Muito. Eles guardavam os sábados. Literalmente, cada sábado. Não só uma partezinha do sábado igual a gente faz com o domingo. Eles guardavam o sábado inteiro. Os judeus, eles conheciam as escrituras. Os judeus, eles tentavam literalmente praticar as escrituras. Mas ainda assim tinha muito pecado contaminando o coração deles. E a motivação deles, na realidade, muitas vezes não era Deus. E sim a própria identidade que eles carregavam. Se um judeu se tornou não mais o povo de Deus, não mais o povo que queria buscar Deus por entender a necessidade que eles tinham dele. Mas ser um judeu nessa época de Jesus se tornou uma identidade. Se tornou uma tradição, se tornou algo de família. Então, meu pai é judeu, minha mãe é judaica, eu vou ser um judeu também. Então se tornou isso. E os judeus começaram a colocar mais o foco em homens, nos mensageiros, do que em Deus, do que na mensagem. A prova disso são os fariseus, que Jesus luta veementemente em muitos momentos. Ele é contra os fariseus. Eles começaram a criar tradições fora da Bíblia. E as pessoas seguindo essas tradições começavam a se afastar mais e mais de Deus. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que não só os judeus eram religiosos. Jesus veio justamente para salvar eles, ainda que eles tivessem compromisso. Agora, imagina nós aqui, que nem sequer muitas vezes a gente tem um compromisso com Deus. É a mesma coisa. Jesus veio salvar ainda o mundo religioso desse tempo, do nosso tempo. Então, sabe o que é religiosidade? Religiosidade nada mais é que tirar o foco da mensagem e colocar no mensageiro. Justamente o contrário do plano de Deus, que é que o foco sempre esteja na mensagem. Sempre. O primeiro exemplo disso são os judeus. Eles tiraram o foco da mensagem. A mensagem dizia o quê? Que Jesus viria na terra. Que a virgem ficaria grávida. E aqui as profecias começam a se cumprir. E o que os judeus fizeram? Perseguiram Jesus. Perseguiram o mensageiro. Por quê? Porque eles perderam o foco da mensagem. E mais que isso, eles odiaram a mensagem. Isso é o que aconteceu anos depois com os muçulmanos. Olha só, eles acreditam que esse mesmo anjo, Gabriel,
ele apareceu para Maomé e falou que ele deveria escrever o Alcorão. E o que acontece hoje no mundo islâmico? Eles tiraram o foco da mensagem e colocaram em um mensageiro chamado Maomé. O que acontece hoje, ainda no ambiente evangélico, ainda no mundo religioso hoje, é a mesma coisa. Então muitos se consideram de várias denominações. E o que significa o termo denominação? De um nome, de alguém. De Calvino, de Lutero, de fulano. É exatamente a mesma coisa. Isso significa tirar o foco da mensagem e colocar no mensageiro. Tem outras pessoas, por exemplo, muitas pessoas, que colocam foco em Maria. E como eu falei, Maria era uma mulher incrível, era uma serva de Deus, era uma mulher de coragem, mas ainda Maria não era perfeita. Aqui a Bíblia diz, olha só, que depois de dar à luz, quer dizer que ela não teve relações com José, que era marido dela, até que ela desse à luz. O que significa que depois disso, eles tiveram relações. Como qualquer casal, isso não é errado, isso não é pecado. Mas Maria não foi uma virgem perpétua, como é ensinado. Maria teve outros filhos além de Jesus. Então, se você ler a Bíblia, fala sobre irmãos de Jesus. Judas, Tiago, não Judas Iscariotes. Eles eram irmãos de Jesus, meio irmãos na realidade. Porque Maria teve outros filhos com José. Maria, ela perseguiu Jesus, em Marcos 3. Ela se opôs a ele. E por isso Jesus disse aquela frase que está ali na frente do banner. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São os meus irmãos e irmãs espirituais. Então, esse é o risco que a gente corre. Quando a gente coloca mais o foco no mensageiro do que na mensagem. A gente viver de forma religiosa. Isso não agrada a Deus. Então, como discípulos, como cristãos verdadeiros, a gente tem que ter um foco na palavra, na mensagem. Por quê? De uma forma ou de outra, olha isso. Cada um de nós vai ser servos do Senhor. Lembra como Maria falou? Eu sou serva do Senhor. A gente vai ser servo de um Senhor. A questão é de qual Senhor? Você vai ser um servo hoje da coragem, lutar pela verdade, lutar pela mensagem, ou você vai ser um servo do medo? Uma serva do medo. Então, o que eu vejo hoje em dia é exatamente isso. Muitas pessoas, elas querem sim buscar Deus. Muitas pessoas, elas querem servir a Deus. Mas poucas pessoas hoje, muito poucas, infelizmente, elas querem buscar a verdade. Pouquíssimas pessoas. Ainda talvez alguns de nós agora estão aqui hoje. Raramente alguém vem para buscar a verdade. A gente vem por amizades, a gente vem pelos nossos pais para a igreja, às vezes a gente vem, enfim, para ter uma namorada na igreja, mas poucas pessoas, elas querem buscar a verdade. Isso é algo terrível. Isso é religiosidade. A igreja não é um clube. Não é um clube. É legal ter música aqui, é legal a gente fazer coisas divertidas, tirar fotos, mas a igreja é um lugar em que a gente aprende e vive conforme a mensagem de Deus. E um dos maiores exemplos que mais me inspiram em relação a isso é uma mulher, é uma mãe aqui hoje presente chamada Lia. Então a Lia me inspira muito. Por quê? Porque a primeira vez que ela veio na igreja, ela ficou maravilhada. Porque ela achou que era uma seita. Ela ficou maravilhada de uma forma horrível. Ela foi até a igreja porque a filha dela estava vindo. E ela viu a Carol mudar muito. E agora a Carol está lá em Lima, sendo missionária, liderando a igreja com Danilo, no Peru. Mas a Lia veio aqui com sangue no olho. Olha só, uma coisa. Não é que eu falei errado, mas o que eu falei foi incompleto, algumas semanas atrás. Eu falei que não tem nada pior, não tem nada pior que uma mãe brava. Lembra disso? Eu quero retificar aqui. É verdade. Então imagina uma mãe brava vindo na igreja. Imagina a Lia. E mãe é assim. Pode ter alguém de 2 metros de altura. E aí, eu sou mãe. Parece que tem um poder extra. Parece que, sei lá, é uma das classes dos Vingadores. É mãe. E aí, vai mexer com meu filho? Vai mexer com a minha filha? Mexeu comigo. Então eu falei, não tem nada pior que uma mãe brava.
Só uma avó brava. E eu contei aquela história quando minha avó entrou no meio do campo de futebol, parou o jogo e falou: meu neto vai jogar! Lembra disso? Tinha um monte de moleque lá jogando bola e minha avó falou: meu neto vai jogar. Então, é incrível o coração de mãe e de vó, por quê? Porque você tem uma coragem do nada. Você tira a coragem de onde não tem. Pra quê? Pra proteger seus filhos. E assim com Deus. E assim é Deus com a gente. Mas é assim Deus com a mensagem dele. Ele quer proteger a mensagem. E nós aqui temos que ser os mensageiros, mas entender que a mensagem é algo maior. Então, lembra essa avó que eu contei da história? Essa é a minha avó aqui. É incrível. Mas o que eu tenho que completar? Eu falei, não tem nada pior que uma mãe brava, só uma avó brava. Mas tem o terceiro passo agora. Não tem nada pior que uma avó brava, só uma bisavó brava. Uma bisavó então, ó, sério, não mexe comigo. Não mexe comigo. Você não tem problema. Ó, você mexer comigo. Tem minha mãe aqui. Se minha mãe não der conta, tem minha avó. Se minha avó não der conta, tem minha bisavó. Agora eu quero ver. E assim a gente tem que ser na igreja. Como mães bravas, vós bravas, bisavós bravas. O quê? Protegendo não só uns aos outros, mas acima disso ainda, protegendo a mensagem de Deus. A mensagem que tem se perdido. Por quê? Porque existem poucas pessoas de coragem. Existem muitas pessoas que querem servir a Deus, eu sei. Mas para servir a Deus, você tem que ser um servo de coragem. E olha só, eu estou aqui na frente, mas eu não tenho medo de dizer. Eu não acredito que nós somos a única igreja salva. Eu não acredito nisso. Eu acredito que qualquer igreja, qualquer lugar, qualquer pessoa que tenha a palavra de Deus como a única mensagem, a única, verdadeira e aplicável na sua vida, que viva como um discípulo, essa pessoa é salva. Mas eu não tenho medo de dizer que eu não acredito que são muitas as igrejas salvas. Eu não acredito que são muitas. Porque eu acredito que tem muitos poucos lugares, muitas poucas pessoas que querem buscar a verdade. E uma vez buscando ela, conhecendo ela, querem lutar por ela. Querem ter a coragem necessária para viver a verdade. Eu quero te fazer esse convite. É necessário ter coragem para servir a Deus. Se você está visitando a gente hoje, tenha coragem de estudar a Bíblia. Tenha coragem. Tenha coragem de aceitar o convite. E não só isso, tenha coragem de mudar as suas atitudes, de mudar os seus pecados, de expor eles, de abrir sua vida para poder ser ajudado. A gente precisa ter essa coragem. Você também. Porque esse é o caminho de servir a Deus. E quando eu penso nisso, em coragem para estudar a Bíblia, coragem para servir a Deus, me vem um outro exemplo em mente. Se chama Andresa. Essa menina, ela é meio quietinha, assim. Ela parece uma moça. Ela é. Mas você fala com ela. A Andresa é uma das mulheres de mais coragem que eu já conheci na minha vida. Sério. Porque, contando parte do pecado dela aqui. Não, brincadeira. Olha só. Quando ela começou a estudar a Bíblia, ela estava noiva. E eu acho que ela tinha um relacionamento por anos já, talvez por quase 10 anos. Mas ela entendeu em dado momento que esse relacionamento não agradava a Deus. Por N fatores. Mas comparando o relacionamento dela com o padrão da Bíblia, o padrão ainda de pureza que a gente vê entre Maria e José, eles foram muito puros até se casar. E continuaram depois, obviamente. Mas ela entendeu isso. E olha só, ela teve a coragem. Por quê? Por priorizar a mensagem. Por amar a Deus. E querer ser uma serva de Deus. Ela teve a coragem de romper. Olha que coragem. Para quê? Porque ela entendeu, eu tenho que servir a Deus acima de servir pessoas. Eu tenho que priorizar a mensagem.
Eu tenho que viver essa mensagem. E por isso a Andresa não só é uma irmã, uma discípula de Jesus incrível, frutífera, mas ela é uma serva de coragem também. Então, família, tenhamos esse coração como o da Andresa. Sejamos servos e servas de coragem. Tenha coragem de olhar para a Bíblia e mudar frente às Escrituras. Porque o inferno é o lugar dos covardes. Não seja um covarde. Seja um servo e uma serva de coragem. Lucas 1, 34. Vamos lá, Vini. Segundo e último ponto. Muito bom. Vamos, irmão. Boa, Vini. A Bíblia diz: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Filho Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Segundo ponto, uma serva de fé. Maria tinha uma boa pergunta aqui para o anjo. Convenhamos, é uma boa pergunta. O anjo apareceu para ela e falou: você vai ficar grávida. E ela perguntou: mas como eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Uma boa pergunta, não é? O fato é, você disse que eu vou ficar grávida, mas o fato é, eu sou virgem. E ainda não posso ter relações com José. Como eu vou ficar grávida? E a resposta do anjo é genial: o Espírito virá sobre você. É isso. Vai dar certo. É isso. O Espírito virá sobre você. Mas isso revela muitas vezes o nosso coração diante de Deus. A Bíblia chama a gente a viver pelo Espírito de Deus, a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente se deixa guiar, se deixa levar mais pelos fatos do que pela fé. Então qual é o fato? Maria era adolescente, não estava completamente casada ainda, parcialmente só, e ela era virgem. E ela levou os fatos para o anjo, e o anjo falou: o Espírito de Deus virá sobre você, mas não só isso. Para Deus, nada é impossível. O anjo simplesmente pegou os fatos que Maria levou para ele e jogou no lixo. Ele dispensou os fatos. Os fatos não importam. Você viva pela fé. Seja uma serva da fé. E às vezes, isso é o que acontece com a gente. A gente traz fatos para Deus. Quais fatos você está trazendo hoje, essa manhã? Quais são os fatos? Muitas vezes, esses são os fatos. Vou dar alguns exemplos aqui. Minha mãe, quando eu conheci a igreja, ela foi tipo uma Lia. E ela falou, eu lembro ela falando várias vezes: eu nunca vou nessa igreja. Nunca vou lá. Não importa o que você me fale. E ela está aqui, ela é uma discípula de Jesus. Ela estudou a Bíblia, ela se batizou e ela serve a Deus. E tem servido agora aqui na região oeste. E hoje, ela e meu pai vão ser oficialmente integrados lá da região sul agora para a região oeste. E daí, foi difícil, minha mãe. Mas minha avó foi mais. Tá sendo ainda. Mas vamos lá. E ela falou também: essa igreja! Não vou falar muito dela. Mas por favor, cerquem ela no final. Não deixa ela sair. Ora por ela. Mas vamos lá. O fato é, ainda morando em outra cidade, eu pensava: cara, o fato é, minha avó mora lá. Como ela vai vir na igreja? Ela está aqui. Olha que incrível. E daí vem minha bisavó. Eu queria muito que minha bisavó viesse na igreja.
Mas eu pensava, ela tem 92 anos. Como ela vai vir aqui? Ela está aqui. Deus é o Deus do impossível, não é? E não importam os fatos para Deus. O que importa é a sua fé. É isso que importa. E às vezes a gente deixa os fatos superarem a nossa fé. Foi exatamente o que Zacarias fez. Olha comigo, Lucas 1, 11. Vamos, Billy. Fala assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Olha a diferença entre Maria e Zacarias. Ela sentiu medo, mas no final, qual foi a resposta dela? Eu sou a serva do Senhor. Olha Zacarias, ele não só sentiu medo, ele foi dominado pelo medo. E quando você é dominado pelo medo, quando você age pelo medo, coisas terríveis acontecem. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. A mesma coisa. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem beberá bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então ele sentiu medo. E o que o anjo falou? A mesma coisa. Zacarias, não se preocupa. O Espírito Santo vai fazer. E o seu filho vai ser cheio dele antes do nascimento. Olha que incrível! E qual foi a resposta de Zacarias? 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Que incrível! Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Uau! Que incrível essa passagem, irmãos. Zacarias foi dominado pelo medo. Qual foi a diferença entre ele e Maria? Essa. Os dois tiveram medo, mas a resposta foi muito diferente. Por quê? Maria era uma serva de fé. Zacarias duvidou. Mesmo depois do anjo falando que Deus iria fazer, ele falou: mas como posso ter certeza disso? Tem certas coisas que a gente só pode ter certeza por meio da fé. E o que acontece muitas vezes é isso, é que a gente não tem fé. Se você não tem fé, você se sente com falta de fé essa manhã, eu quero te chamar a se arrepender agora. Você acha que o anjo, ele olhou para Zacarias e falou: não, tadinho, vem cá, vai dar certo, deixa eu te mostrar, vamos lá, você é legal, você vai ser um bom pai. Não, ele falou: eu sou Gabriel, aquele que habita na presença de Deus. Como você ousa em duvidar? E não é assim com a gente muitas vezes. Qual é o fato? Zacarias olhou para os fatos, olha só. Minha mulher tem 60 anos, Isabel. Ela é estéril. Eu sou velho. Como ela vai ter um filho? Ele olhou para os fatos só. E às vezes a gente pode fazer isso. Eu estou zerado no mês. Como eu vou no retiro? A gente tem um retiro incrível, que vai ser em julho agora, solteiros e universitários juntos. E vai ser uma experiência extraordinária na sua vida. Em agosto a gente tem o de casados, que vai ser tão incrível quanto. E a gente pode olhar, vai ser algo maravilhoso, algo que sempre nos une, sempre dá fé, sempre inspira a gente a sonhar para Deus. E a gente pode olhar para os fatos. Não tenho dinheiro, não vou. Esse é o fato. E se você é tão descrente assim, o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com Zacarias. O anjo deixou ele mudo, porque ele não teve fé. A mesma coisa quando a gente olha às vezes para o nosso bate-papo. Nossa, mas meu bate-papo não dá fruto, não tem visitantes. Eu trabalhei, ralei para achar alguém, para ajudar alguém, mas ninguém me ouve.
Do que a gente pode pensar, o fato é, ninguém está perto. E o que vai acontecer? Se você tem essa fé, ou essa falta de fé, você vai ficar ruim. Se você deixar os fatos se sobreporem à sua fé, o que vai acontecer é que você vai ficar em silêncio, como Zacarias ficou. A falta de fé silencia a gente. E uma vez silenciado, o cristianismo acaba. O cristianismo acaba quando o cristão fecha a boca. Acabou. Porque o cristianismo é baseado nas boas notícias. Enquanto Zacarias estava calado, Maria estava exaltando Deus. Eu sou a serva do Senhor. E depois, logo depois do que acontece, quando ela fala, eu sou a serva do Senhor, ela canta um cântico, exaltando Deus. No versículo 46, depois você pode ler o cântico de Maria. Então, enquanto ela estava maravilhada, agradecendo a Deus, exaltando a Deus, Zacarias estava mudo. A sua fé, ela está nos fatos? Ou ela está no poder de Deus? Na palavra de Deus. Eu quero chamar cada um de nós até a nossa fé na palavra de Deus sempre. Não fechar a sua boca. E pregar o Evangelho. As pessoas estão abertas. As pessoas estão sedentas. E a gente pode ajudar muita gente se você simplesmente abrir a boca. É simples, esse é o meu desafio hoje, essa semana. Abre a boca e fala o incrível que é o reino de Deus. E as pessoas vão ouvir. Elas vão ouvir. Eu quero terminar dando uns exemplos mais inspiradores que eu já ouvi na minha vida até hoje. Acho que muitos de vocês ouviram falar da tia da nossa irmã Kíria. Na verdade, olha isso. A Kíria, ao longo da vida dela, ela tinha alguns conflitos com essa tia dela. Ela tinha dificuldade, inclusive, para falar com ela. Para perdoar, enfim, eu não vou entrar a fundo, mas elas tinham um problema de relação aí. E o que aconteceu? A tia dela, por volta dos... Acho que ela estava na casa dos 40, 50 anos de idade. Ela era bem jovem ainda. E ela teve câncer. Câncer no sangue, leucemia. E recentemente ela entrou no estado terminal. Os médicos falaram que ela ia ter meses de vida só. O que a Kíria poderia ter feito? Olhar os fatos. Minha tia está morta. Ela não tem mais chance. Ela já estava no hospital, internada, ficando cada vez pior e pior. Ela poderia ter olhado só para os fatos. Mas a Kíria é uma serva de fé. E ela está lá na região sul, obviamente. A Kíria é uma serva de fé. Ela é uma mulher de fé. Como a gente deve ser também. Sabe o que ela fez? Ela foi até o hospital e chamou a tia dela para estudar a Bíblia. Ela perdoou a tia dela, óbvio, para ser uma discípula. Mas não só isso, ela chamou a tia, ela abriu a boca. Falou, tia, você tem que estudar a Bíblia. E a tia dela tinha vários problemas familiares. Ainda que a família da Kíria tenha muitos pastores, tenha muitas pessoas que vão nas igrejas, ainda essas pessoas não quiseram ajudar ela. Como eu falei, o cristianismo acaba quando você fecha a boca. Mas a Kíria foi lá. A Kíria amou a tia dela. A Kíria chamou ela para estudar a Bíblia. A Kíria chamou outras irmãs lá da região leste, a Maria José, que lidera o setor Arthur Alvim, a região leste como um todo. E ela foi lá estudar a Bíblia com a tia da Kíria. Ela fez vários estudos. Ela começou a orar constantemente. Começou a ler a Bíblia. Ela entendeu a importância de ser uma discípula. Ela entendeu que ela estava nas trevas, que ela estava perdida. Porque ela fez muitas coisas ruins na vida dela. E ela entendeu o que Jesus fez na cruz por ela. Ela fez um estudo de cruz. Entendeu que Jesus Cristo morreu por ela. Sabe o que aconteceu? Ela entrou em coma. E a Kíria pensou, eu imagino, né? Ela deveria ter pensado, acabou. Agora eu não tenho mais o que fazer. Mas foi isso que a Kíria fez? Não. Ela continuou orando. Ela chamou as irmãs e elas oraram. Deus, por favor, salva minha tia. Faz um milagre, Deus, porque eu sei que nada é impossível para o Senhor. Então, o que aconteceu em seguida? De repente, nem os médicos esperavam isso.
A tia da Kíria acordou. Não só acordou, ela estava lúcida. Plenamente lúcida. Ela lembrava os estudos bíblicos. Ela lembrava o estudo de cruz. E ela falou, por favor, deixa eu ser uma discípula. Deixa eu ser batizada. Deixa eu ser salva. Ela recebeu alta do hospital. Ela foi batizada há praticamente 3 semanas atrás. Se tornou sua irmã em Cristo. E 9 dias depois, ela faleceu. E foi para a glória com Deus. Eu quero encorajar a gente, família. Eu quero desafiar a gente aqui. Abrir a sua boca e entender isso. Qualquer um pode mudar com Deus. Não importam os fatos. Não olha para os fatos. Deus dispensa os seus fatos. Quando você vive pela fé. A fé é isso, entender que tem um jeito. Tem um jeito para ir no retiro se você tem um coração. Tem um jeito para crescer para Deus. Tem um jeito de servir a Deus. De crescer, de ser um líder. Tem um jeito de poder ajudar pessoas no seu trabalho, na sua família. Tem um jeito. Porque qualquer um pode mudar se você é um servo e uma serva de fé, como Maria. Amém. Só 2 coisas são necessárias para a gente essa manhã. Em conclusão. Seja um servo de coragem. Maria foi uma mulher de coragem. Seja um servo e uma serva de coragem. Não tenha medo da mensagem. Não tenha medo da palavra. Olha mais para a mensagem que para o mensageiro. Não importa quem está aqui na frente falando. Não importa. A única coisa que importa é a palavra de Deus. Amém. Então estuda a Bíblia. Sabe, é incrível ser Dia das Mães. Eu sei que tem muitas mães aqui vindo visitar a gente. Estuda a Bíblia. A gente precisa olhar sempre para a palavra. Seja um servo de coragem, uma serva de coragem. Seja um servo e uma serva de fé. Porque Deus dispensa os nossos fatos. Deus dispensa o medo. Deus dispensa os fatos. Tudo que importa para Deus é a nossa fé. E assim, sendo servos de coragem, sendo servos da fé, a gente vai poder sair daqui, esse domingo, Dia das Mães, olhar para Deus e falar, assim como Maria, eu sou o servo, eu sou a serva Amém. do Senhor. Amém. Para Deus seja a glória e um feliz Dia das Mães.